Boa noite, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez, estou feliz de poder estar com vocês aqui diretamente da Ásia Menor, Anatólia, ou atualmente Turquia. Hoje nós vamos falar um pouco da comunidade cristã que se formou na cidade de Esmirna. Esmirna é uma cidade maravilhosa, como já falei para vocês quando falei de Policarpo, mas ela tem algo muito espiritual, porque ela, na época dos cristãos, na época de João, Maria, Paulo, aqui em Éfeso, ela era a sede central, como se fosse a diocese e que Éfeso fosse submetido a ela. A gente vê isso na história da Casa de Maria, quando nós gravamos para vocês. E a cidade tinha uma tradição que fala que ela foi fundada por Alexandre Magno, que durante um sonho foi dirigido para fundar a cidade de Monte Pagos. Sabes que Alexandre só ter colocado a primeira pedra fundamental, mas o restante foi construído por Lisímaco. Mas aí, mesmo assim, Alexandre ainda é considerado o fundador da cidade de Esmirna. A cidade tem um porto privilegiado e por isso prosperou e se converteu, junto com Éfeso, na cidade costeira mais importante da Ásia Menor. Tinha um estádio e um teatro que era situado na ladeira do Monte Pagos e monumentos como o Templo de Homero, Cibeles e Nêmesis ficavam na parte plana da cidade. Atualmente, a belíssima Esmirna, construída sobre a cidade antiga, e por isso praticamente não se realiza escavações no local. Praticamente não tem escavações. Mas Jesus enviou uma carta através de João para essa comunidade e que nós vamos ler, porque ele diz assim: ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço tua tribulação, tua indulgência, és rico, porém, e as blasfêmias de alguns dos que se afirmam judeus, mas não são, pelo contrário, são uma sinagoga de Satanás. Não tenhas medo do que irás sofrer. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para seres postos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às comunidades. O vencedor, de modo algum, será lesado pela segunda morte. Está narrado isso no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 a 11. Essa carta, enviada a essa comunidade, nela João apresenta Jesus como o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, como está no Apocalipse 21, 6. E também isso naturalmente é uma consequência natural do que nos informa o profeta Isaías quando diz Ani Rishon ve'Aharon, eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. É a mesma coisa, é um Jesus falando como aquele que foi apresentado por Isaías. O alfa e o ômega no grego é aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Tudo isto está inspirado no conceito grego de usar o alfabeto como símbolo de totalidade cósmica, mas não que isso seja uma criação do grego, ou dos gregos, ou do idioma grego, mas é uma consequência natural, como eu já falei, da revelação do profeta Isaías, que fala que é o princípio e o fim. Jesus é completo, representando que ele é o todo,
e se refere à totalidade do mundo da fé cristã. João anuncia aos cristãos que conhecem o sofrimento e a pobreza de sua comunidade. Uma pobreza material possivelmente causada pela opressão romana e pelos judeus da sinagoga que não aceitaram o cristianismo. E por isso a expressão sinagoga de Satã, ou de Satanás em grego, significa sinagoga dos opositores, dos adversários, daqueles judeus que não apoiavam a nova doutrina de Jesus. E também aparecendo em sua carta à igreja de Filadélfia. João usa a palavra sinagoga, significando tanto a comunidade judia como o edifício onde eles se reuniam. Concebe a palavra como símbolo da religião e tradição dos judeus. Por essa razão, os autores cristãos evitavam a palavra hebraica Beit Knesset, que significa sinagoga, usando em seu lugar a palavra grega Eclésia, significando tanto sinagoga como igreja. Em seu evangelho, João vê os judeus como símbolo de maldade e como opositores à mensagem de Jesus. Os cristãos se diferenciaram não só dos judeus, como também dos pagãos. Tanto os cristãos gentios ou pagãos como os cristãos judeus, que se chamavam judeus verdadeiros, eram atacados pelos outros judeus e, por isso, considerados opositores. A tribulação a que João se refere não durou mais de 10 dias. O significado deste período não está claro, embora acreditemos que 10 dias seja uma referência a um período limitado de tribulação. No livro de Daniel, o profeta que profetizou lá no cativeiro da Babilônia, no capítulo 1, versículo 12 do seu livro, diz ao oficial do rei da Babilônia, Nabucodonosor: por favor, põe à prova os teus servos por 10 dias, referindo-se simplesmente a um período de tempo. Por outro lado, também se pode relacionar com uma tradição específica. Uma inscrição na base de uma estátua de um sumo sacerdote de culto imperial, descoberto na praça, menciona que se organizavam lutas de gladiadores durante 5 dias. Inscrições semelhantes encontradas em Tiatira, Pérgamo e outras comunidades que já visitamos e já falamos para vocês, que eram do mundo romano, demonstram que durante este período, mencionar o tempo de duração de tais espetáculos era habitual. Provavelmente, João pensava neste significado ao usar a expressão uma tribulação de 10 dias. A história dos mártires indica que as perseguições de cristãos durante este espetáculo, antes de se propagarem ou antes de empregarem os jogos de gladiadores, eram habituais. Segundo João, ser perseguido por sua fé é exemplo de riqueza espiritual. Portanto, meus queridos irmãos do Brasil, aqueles que conseguirem manter sua fé serão premiados com a coroa da vida. A palavra vida aqui significa vida eterna, não vida física. É o que Jesus nomeia reino dos céus, que João Batista também nomeava de reino dos céus, e que nós espíritas falamos de mundo espiritual. Aqueles que permaneceram na sua fé, aqueles que abraçaram o Evangelho de Jesus e que continuam ainda hoje fiéis, nesse momento de transição planetária, também serão premiados com a coroa da vida, como Jesus fala no juízo final, lá em Mateus 25, 31 a 46, daquela seleção que vai haver para aqueles que viveram autenticamente os ensinamentos do Cristo, não só pelo conhecimento, mas principalmente pela prática, pelo amor. Essa simbologia
relembro também a coroa de espinhos do Cristo, símbolo de martírio e sofrimento, porém, principalmente símbolo de vida eterna, como eu acabei de falar para vocês, que é o que Jesus promete lá em João 5, 28 a 29, esse mesmo João que está recebendo Jesus aqui em espírito, já falara lá em Éfeso, quando escreveu o seu evangelho, no capítulo 5, que aqueles que despertaram muitos, ou todos que dormirão, ou que dormem no pó despertarão. Os que fizeram o bem para uma vida eterna, para uma coroa de vida, e aqueles que fizeram o mal para um julgamento, para um tribunal, não para uma condenação eterna, porque ainda não atingiram a plenitude evolutiva de merecer a coroa da vida, mas ao mesmo tempo também não estão perdidos na promessa do Cristo de que ninguém se perderá. E na nossa transição planetária, essa coroa de vida prometida aqui por Jesus, através de João na sua carta, a cidade de Esmirna, onde dormimos ontem, onde visitamos a igreja de Policarpo, onde falamos da história, da importância dessa cidade como um núcleo maior no cristianismo primitivo, que especificamente Éfeso, onde João escreveu o seu evangelho, aqui ele está recebendo essa carta em Patmos, mas o seu evangelho foi escrito em Éfeso, as suas cartas apostólicas também. E ali João também foi enterrado numa tumba que está lá ainda hoje, numa das principais montanhas de Éfeso. João é muito querido aqui na Turquia, muito respeitado. A sua memória é resguardada, sobretudo, na construção dessa basílica por Justiniano, no século V, VI, quando derrubou o templo de Artemisa para construir a Basílica de João. E lá tem batistério, tem a tumba dele, naquele local onde ele foi enterrado, que chamou a atenção os fenômenos físicos que aconteceram depois que o seu corpo foi levado para aquele local. Esta coroa, símbolo da vida, é uma metáfora que está inspirada no fato de que a coroa era o elemento mais comum das moedas cunhadas em Esmirna, sendo o prêmio dos mártires cristãos. Ainda podemos pensar na comparação entre os mártires cristãos com os atletas que ganhavam suas coroas nas competições aqui nas praças de Éfeso, de Esmirna. João termina sua carta fazendo referência à palavra do Apocalipse 20:14. O vencedor não será lesado pela segunda morte. Aquele que vencer não precisará voltar para terminar o seu trabalho. É especificamente isso que Jesus está dizendo. Aquele que deu de comer a quem tem fome, bebeu a quem tem sede, vestiu os nus, visitou os presos e encarcerados, esses vão receber a coroa da vida, como está escrito aqui na carta de João, remetendo ao Apocalipse. Lá no Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. Ao vencedor, este não será lesado pela segunda morte, porque não precisará mais morrer espiritualmente, pelo contrário, receberá a coroa da vida espiritual. Afirmamos para vocês, meus irmãos, é uma experiência muito rica poder estar nessa região. Nós caminhamos 3.000 quilômetros por terra aqui na Turquia, passando desde Kayseri, onde desembarcamos. Primeiro chegamos a Istambul, desembarcamos em Kayseri, e ali fomos para Antioquia, para Tarso, e descemos pela parte sul, pela cadeia do Taurus, onde Paulo caminhou e fez todo esse trabalho pela Galácia, pelaquela região da Frígia, até chegar a Éfeso e depois
atravessar para a Macedônia e caminhar por aquelas regiões todas. Vamos continuar falando amanhã de Paulo com a sua ida a Alexandria de Troade. Que Jesus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.